Olá, turminha, como é que vai? Hoje a gente vai dar um passo para finalizar a primeira unidade. Tá? O conteúdo da primeira unidade a gente já encerrou, que se refere aos 3 primeiros capítulos do livro de vocês. Coloquei uma parte desse conteúdo em exercícios, certo? Para que a gente fizesse uma interpretação melhor das informações que foram passadas. Então, coloquei aí algumas questões numa folha avulsa e pedi para que vocês fizessem a resolução também dos exercícios do final de alguns capítulos. Tá? Então, vou tentar discutir o máximo que eu puder para finalizar e fechar esse ciclo de informações e a gente partir para a segunda unidade. Então, do primeiro exercício, né, eu vou tentar analisar ele hoje. Do primeiro exercício, então, a gente vai fazer aquela correção, lembrando que todas as informações que a gente viu foi sobre ecologia, e no segundo exercício aqui tem algumas coisas sobre o processo da fotossíntese. Ok? Então, dentro dessas questões, eu coloquei aqui a primeira, que era de marcar verdadeiro ou falso, simplesmente identificar as questões que eram verdadeiras. Então, tá lá. O que diz aí a letra A? Os organismos influenciam no ambiente e são influenciados por ele. Tá? Então, quando a gente interfere nisso daí, imagine, por exemplo, a coloração a intensidade de cor de pele humana. Tá? Uma pessoa que tem uma pele mais clara, quando ela fica em contato com a luz, a pele dela se torna um pouco mais escurecida. Tá? É uma adaptação individual. Organismos que estão vivendo num ambiente onde tem escassez de água. Então, aquele organismo, aquela variação que tiver melhor adaptação para poder sobreviver, retirando água, por exemplo, de alguns alimentos específicos, então esse organismo também ele vai ter maior chance de sobreviver. Então, é o que a gente chama de processo de seleção natural. O ambiente vai selecionando e acaba modificando, influenciando no comportamento do indivíduo, assim como também a ação do indivíduo, a ação das espécies vão interferir no ambiente. O exemplo, partindo, como eu coloquei o exemplo da pele humana, vou colocar o exemplo da ação humana. Tá? Observe o ambiente como é que ele está hoje e imagine se ele era assim antes da ação humana. A gente acabou modificando, como também outros organismos acabam modificando a sua relação. Então, essa letra A, ela é verdadeira. Na letra B, o leão e a zebra, que vivem nas savanas da África, têm o mesmo nicho ecológico, o mesmo hábitat. Bom, o que é o habitat? Habitat é o local que oferece condições para a sobrevivência. Então, no caso da zebra e do leão, ambos estão na savana, ou seja, eles estão no mesmo ambiente, eles estão no mesmo habitat. No entanto, o nicho se refere a atividades que cada organismo faz. Então, por exemplo, o leão se alimenta de carne, que é a zebra, e a zebra se alimenta de planta. Então, eles têm funções nutricionais diferentes. Então, se uma das funções for diferente, uma das ações que ele faz no ambiente for diferente, consequentemente, vocês vão considerar que são de nichos ecológicos diferentes. Então, eles têm o mesmo habitat, porém não têm o mesmo nicho ecológico. Por isso que está errada a letra B. Na letra C, ecologia é a ciência que estuda as relações de seres vivos entre si e com o meio ambiente, que é o conceito geral que a gente fala. É o conceito de oikos. Oikos é a casa. Então, a gente vai estudar o funcionamento da casa. Esse funcionamento da casa é o funcionamento do ambiente, o funcionamento do planeta. Então, eu preciso entender como é que os seres se relacionam e como é que a gente se relaciona com aquela parte não viva, como é que ambos se influenciam, como diz aqui na letra A. Então, a letra C também está correta. Na letra D, uma população é formada por um conjunto de todos os seres vivos de um ambiente. Gente, todos os seres vivos inclui todas as espécies. E população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo ambiente e ao mesmo período de tempo. O conceito que está aí nessa letra D não é de população, seria o conceito de comunidade, certo? Então, a letra D, ela está incorreta. Na letra E, ecossistema é o conjunto que inclui os seres vivos e a parte física, e a relação que existe entre eles de um determinado ambiente, de uma determinada região. Então, se eu digo que é de uma determinada região, então eu posso limitar a área a ser observada.
É um ponto que você observa. Você pode observar uma poça d'água, teve seres vivos, teve parte não viva, ali é um ecossistema. Tá? Eu vou olhar a Mata Atlântica lá da Serra de Itabaiana, é um ambiente bem maior do que uma poça d'água, evidentemente. Ele tem uma variedade maior de organismos, mas tem seres vivos e seres não vivos. Também é um ecossistema que eu limitei em termos de ponto de observação. Tá? Então, a letra E, ela também está correta. Na letra F, biosfera é o conjunto de todas as partes do planeta onde existem seres vivos. Por quê? Porque biosfera, gente, é o conjunto dos ecossistemas. Para ter ecossistema, é necessário que tenha ser vivo no ambiente, para que ele se relacione com aquilo que não é vivo, ou seja, para que tenha um ecossistema. Então, se tiver um organismo vivo, evidentemente ele está se relacionando com o outro e com aquela parte não viva. Então, a gente considera como sendo todas as partes do planeta que tem vida, porque existem alguns lugares, por exemplo, a parte magmática, tá? Onde tem muito calor acumulado, e as regiões mais altas da atmosfera que também não tem possibilidade de um organismo existir. Então, isso daí não faz parte da biosfera, porque não tem organismo vivo. Então, verdadeiro também a letra F. Letra G. Comunidade é o conjunto de seres vivos que vivem num determinado ambiente, como uma lagoa ou uma floresta. Então, você limita o ambiente. A partir do momento que você limita, aí você vai verificar a presença de organismos vivos. Então, todos os que estiverem ali, se vocês observarem, isso daqui é o conjunto, é o que completa aqui a informação da letra D, tá vendo que é a mesma coisa escrita de forma diferente. O que é formado pelo conjunto de todos os seres vivos? Ou seja, dos seres vivos que vivem em um determinado ambiente, como a lagoa ou floresta. Isso aí é o conceito de comunidade, certo? Então, por isso que a letra G também está correta. Duas espécies que vivem no mesmo hábitat, obrigatoriamente tem o mesmo nicho. A gente viu que não. Tá? Onde foi que a gente viu que não? Aqui na letra B, onde fala do leão e fala da zebra. Eles vivem no mesmo ambiente, porém eles têm funções diferentes. Não é obrigatório ter o mesmo nicho. Às vezes, gente, a mesma espécie não tem o mesmo nicho. Por exemplo, imagina aí uma espécie de mosquito, uma muriçoca. A fêmea, ela tem como parte de sua dieta, como parte de sua alimentação, se alimentar de sangue de vertebrado. Já os machos, eles têm como parte de sua dieta se alimentar de seiva de planta. Tá? O macho não se alimenta de sangue, nem a fêmea se alimenta de seiva. Então, mesmo sendo da mesma espécie, pode apresentar partes de nicho ecológico diferente. Não é obrigatório ter exatamente o mesmo nicho por completo. Tá? Imagine se forem de espécies diferentes. A letra I, então está errada a letra H. A letra I, uma espécie de pássaro que se alimenta de néctar das flores tem um nicho diferente de outra que se alimenta de insetos. Consequentemente, sim, porque eles têm funções ambientais diferentes, a forma de alimentação. Então, o que seria esse nicho, né, Ju? O que ele se alimenta, o que ele serve de alimentação para ele, quais são os predadores que ele tem, quais são os parasitas que ele apresenta. Então, tudo isso identifica o nicho. A forma como ele se reproduz, o tempo que ele se reproduz, a quantidade de filhos que ele coloca por geração. Então, todas essas informações se referem ao nicho. Hábitat é só o local, tá? É bem restrito. Então, duas espécies que estão no ambiente, ela pode estar no mesmo lugar, mas uma se alimenta de fruta, outra se alimenta de insetos, certo? Uma é carnívora, a outra é herbívora. Então, você pode ter condições ambientais e oferecimento de condições ambientais diferentes para cada um deles. Então, não é obrigatório. Portanto, as respostas corretas foram a letra... Desculpa, tá, gente? A letra I é a letra H aqui. FGH. Viu? Então, você tem aqui... Deixa eu fazer só essa correção rapidinho aqui. Letra H e letra I. Isso, tá? Então tá correto. Então você tem aqui a presença, deixa eu só voltar o slide, acabou saindo. Então aqui a gente tem a presença de 6 informações corretas, certo, gente? 6 informações corretas. Então, deixa eu só apresentar de novo aqui.
Então, as letras corretas foram essa aqui, A, C, E, F, G, I. Tá? A letra H está incorreta, a letra I apresenta nichos diferentes, correto? Então, A, C, E, F, G, I. Tá? São as respostas da primeira questão. Na segunda, a partir da segunda, então, não tem a definição mostrada para vocês aí em slide, certo? Não tem. Mas a gente vai fazer o comentário de cada uma dessas questões. Então, tá lá. Segunda, os seres vivos dependem apenas de outros seres vivos para sobreviver? É só você lembrar. Você vive sem água, você pode sobreviver sem oxigênio, por exemplo, no caso da gente. Então, a gente vai viver sem calor, um ambiente extremamente frio, certo? Sem luz para poder iniciar o processo de fotossíntese e fazer a produção do alimento. Então, é claro que não. Não é possível a gente sobreviver apenas dependendo dos outros seres vivos. Por isso que a gente precisa se relacionar com os seres vivos e com os seres que não têm vida. Então, qual seria aqui a resposta para vocês? A gente depende dos outros seres vivos? Apenas dos outros? Não. A gente depende dos seres vivos, mas a gente depende também de componentes não vivos, como, por exemplo, a luz, para iniciar o fornecimento de energia para a atividade fotossintética, da luz para fornecimento de calor. A gente precisa da atmosfera para poder obter os gases necessários, no nosso caso, para a respiração e as plantas, para a sua fotossíntese. A gente precisa do solo como fonte de minerais e local para a gente poder se manter estabilizado. E a gente precisa da água com seus minerais. Então, a gente precisa dos componentes vivos e dos componentes não vivos para poder interagir e se relacionar. Na segunda questão, observe aí, em uma floresta encontramos centenas de besouros. Os cientistas examinaram com cuidado esses animais e concluíram que havia apenas 3 espécies de besouro. Agora responda, quantas populações de besouros existem nessa floresta? Primeira coisa que vocês vão ter que lembrar, o que é população? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, se eu digo besouro, pode ter espécies diferentes. Tá? Não é uma espécie de besouro que tem ali. Foi dito, foram ditos 3. Tá? Que há 3 espécies de besouros. Então, quando se trata do conceito de população, tem que ser da mesma espécie, tem que estar no mesmo lugar e ao mesmo período de tempo. Então, todos eles são da mesma espécie? Não, são quantas? 3. Então, para cada espécie, você tem uma população. No total, são 3 populações. Bom, por que então que são 3 populações? Porque há 3 espécies de besouros diferentes e população são conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie. Então, numa resposta como essa, vocês têm que definir o conceito de população, certo? Então, são 3 populações, porque há 3 espécies, pois cada população representa um conjunto de uma espécie apenas. Beleza? Porque se for o conjunto de todas elas, seria o conceito de comunidade. Na terceira, classificar em termos de elementos físicos ou seres vivos, ou seja, meio biótico e meio abiótico em cada um deles. Aqui é simples, tá, gente? Por exemplo, a água de um lago possui sais minerais com luz que recebe do sol, que é importante para a sobrevivência da água, que vai fazer fotossíntese e vai servir de alimento para certa espécie de peixe. Então, os componentes não vivos aqui, os componentes físicos. Água é componente físico, sais minerais, que também é componente físico, e a luz, que também é componente físico, certo? As algas, que é meio vivo, tá? E os peixes, que também são componentes vivos de um ecossistema. Então, é só definir. Coloca lá a palavrinha na resposta. Seres vivos, algas e peixes. Componente físico, não vivo. Água, sais minerais e luz solar. Certo, gente? Coloca aí direitinho, veja aí se vocês fizeram correto. Níveis de organização dos seres vivos. Eu creio que todos que responderam aqui, enviaram as respostas para mim, responderam de forma correta. Então, aqui é para aquele grupo de pessoas, principalmente, que não chegou a responder nenhuma delas, tá, gente? É importante que vocês respondam, porque tudo isso vai ser avaliado no final desse processo. Quem está entregando no período determinado terá maior benefício em termos de avaliação. Bom, então, cita e explica a sequência de níveis. Primeiro nível, população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local.
Comunidade, que é o conjunto de todos os seres vivos que vivem num determinado ambiente. Ecossistema, que é a relação dos seres vivos entre si e dos seres não vivos que vivem naquele local, num determinado ambiente. Biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Tá? Está aí partindo de população. Só que a gente pode colocar partindo de célula. Então, célula, conjunto de organelas que interagem com uma função. Tecidos, conjunto de células de um mesmo tipo que fazem uma função. Órgão, formado por um conjunto de tecidos com determinada função. Sistema, tá? Que é formado por um conjunto de órgãos que interagem, que definem uma função. E organismo. A partir de organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, mais devagar para vocês lembrarem e anotarem a sequência. Primeiro nível, partindo de célula, seria célula, tecidos, órgãos, sistema, organismo. Bom, fechou o organismo. Então, a gente vem população, comunidade, biosfera e ecossistema e biosfera. Certo? Então, essa aí seria a ordem. População, comunidade, ecossistema e biosfera seria a ordem dos 9 grupos, né? Dos 9 níveis de organização que a gente tem partindo de célula. Então, pode ser partindo de organismo, pode ser partindo de célula. Sexta questão. Uma capivara e uma onça pintada podem pertencer à mesma população? O que vocês acham? Tá aí. O que é população? Seres de uma mesma espécie. Se eu estou falando capivara e onça pintada, são duas espécies completamente distintas. Então, como está se tratando de duas espécies, então aqui a gente tem duas populações, e não uma. E a mesma comunidade, será que eles podem pertencer? Claro, por quê? Porque vivem no mesmo ambiente, e o ambiente, comunidade é o conjunto de todos os seres vivos que vivem naquele local. Então, a justificativa aí é você indicar o conceito de população e o conceito de comunidade. Tá? Então, é o que vocês vão ter que lembrar para esse primeiro trajeto. A capivara e onça pertencem à mesma população? Não, porque população refere-se a indivíduos de uma mesma espécie e eles são de espécies diferentes. Tá? Responder a primeira parte da pergunta. E a mesma comunidade, eles podem pertencer? Sim. Por que podem pertencer e, na verdade, eles pertencem? Porque comunidade é o conjunto de todas as populações que vivem naquele local. Tá? Ou seja, de todas as espécies que vivem por ali. Sétima. A capivara e a onça têm o mesmo nicho ecológico? A gente já viu que não, lá na primeira questão. Eles têm nichos diferentes, porque as funções ambientais que eles têm são diferentes. Então, onça é carnívora, capivara é herbívora, tá? É um roedor. A quantidade de indivíduos que cada um deles produz, diferente, a forma de reprodução, diferente. Então, teve um dos fatores diferentes, a gente já considera nichos ecológicos diferentes. Ok? Oitava questão. Considera a seguinte situação. Um pequeno tronco de árvore caído na floresta garante a sobrevivência de formigas, musgos e outros seres vivos. O tronco recebe luz do sol, as chuvas e a própria umidade fornecem água necessárias aos organismos. Nesse caso, o tronco pode ser considerado o quê? Exemplo de quê? Daqueles níveis de organização dos seres vivos. Então, se você observar, população, conceito de população, indivíduos de uma mesma espécie. Então, foram faladas quantas espécies aí? No mínimo 2. Formiga e musgo. Certo? Então, já não pode ser mais só o conceito de população. Aí, comunidade. Então, vamos ver o comunidade. Comunidade é o conjunto de todos os seres vivos. Mas, além de formiga e musgo, o que foi que a gente diz aí? Diz que tem luz do sol e água. Então, se é luz e sol e água, são componentes não vivos. Então, qual é o nível de organização que exige a necessidade, a presença de seres vivos e seres não vivos se relacionando? É o conceito de ecossistema. Então, a gente considera que esse tronco aí caído, ele é, na verdade, um ecossistema, porque tem seres vivos se relacionando entre si e se relacionando com seres
não vivos, ou seja, era lembrar mais uma vez dos conceitos de níveis de organização, nesse caso o conceito de ecossistema. Então, isso daí... Ah, professor, poderia ser uma biosfera? Não, claro que não. Biosfera é o planeta inteiro, tá? Toda a parte do planeta que tiver vida. A gente está restringindo a uma área só, uma área pequena, que é um tronco de árvore caído. Então, é o conceito de ecossistema que tem, certo? Então, o conceito de ecossistema, porque existe organismos vivos e não vivos se relacionando entre si e se relacionando com o meio não vivo. Beleza? Partindo para a próxima. Nona questão. A figura abaixo é um exemplo simplificado de fotossíntese. Não sei se vocês lembram lá, teve essa questãozinha. Tem um ponto A, certo, gente? O ponto A aqui, ele está recebendo um determinado tipo de substância no estado gasoso e está liberando outra substância no estado gasoso. O ponto D está indicando que ele está absorvendo algo aqui na sua superfície radicular, tá? Ou seja, no conjunto de raízes. Bom, então, a letra A indica um gás que é absorvido pela planta durante a fotossíntese. Qual é esse gás? Bom, que ele está liberado, sendo absorvido pela fotossíntese, aqui é o gás carbônico, certo? Lembre, a fotossíntese ela necessita de gás carbônico, ela necessita de água para poder fazer o processo de fotossíntese, e aí, depois da fotossíntese acontecida, ela libera oxigênio para a atmosfera e armazena o carboidrato, a substância orgânica, o seu alimento no seu próprio corpo, que aí vai seguir para ela e vai seguir para todos os demais da cadeia alimentar. Então, a letra A indica um gás que é absorvido pela planta. Qual é esse gás? Gás carbônico, só isso. Na letra B, indica um produto da fotossíntese que pode ficar armazenado na planta e ser usado como fonte de energia. Qual é esse produto? Então, lembra, o que é que a fotossíntese... Olhando aquele esquema da reação da fotossíntese, dá para responder todas essas questões aí. O gás que ele obtém é o gás carbônico. A substância que ele produz é o açúcar, certo? Glicose, carboidrato, açúcar, o que vocês quiserem pode colocar como resposta a essa letra B. E o que ele libera? Certo? Uma das coisas que ele libera, ou a coisa que ele libera que é importante para o ecossistema, é o oxigênio. Ele vai liberar o oxigênio para a atmosfera. Então, a letra A está apontando para o gás que chega, que é o gás carbônico, a letra C está apontando para o oxigênio que está sendo liberado para a atmosfera. Na letra D, indica uma substância que é absorvida do solo pelas raízes e que é utilizada na fotossíntese, ou seja, ela absorve também sais minerais, mas qual delas, o que é que vai ser necessariamente utilizado na fotossíntese? O que vai ser utilizado na fotossíntese é a água. Então, a letra D está indicando que ela está absorvendo água. Letra A está respondendo aí, absorvendo gás carbônico. A letra B é a glicose. Na letra C, qual gás ele está liberando? Oxigênio. Na letra D, a água que ele está absorvendo pelas raízes é a substância que ele está absorvendo pelas raízes é a água. E a letra E, qual é a fonte de luz usada, a fonte de energia, acabei respondendo já, a fonte de energia nesse caso, é a luz solar. Certo? Então, nesse caso aí, é a luz solar. Letra F. Então, na letra F, as plantas, desculpa, a letra E, fonte de energia, qual o nome da substância que dá cor verde para absorver essa energia? É a clorofila, ok? Então, vou deixar só a imagem do slide, depois eu coloco o vídeo de novo. Então, letra A, o gás que ele absorve, gás carbônico. Letra B, a substância que ele libera, tá? É a glicose, carboidrato, açúcar, vocês escolhem o que coloca. Na letra C, o gás que é liberado é o oxigênio. Na letra D, a substância que ele absorve pela raiz é a água. Na letra E, a energia que ele usa é a da luz solar. E a substância que a planta contém para absorver essa luz é a clorofila. As plantas, assim como os animais, fazem respiração celular. Então, qual é o gás liberado no ambiente pela respiração? O gás liberado pela respiração é o gás carbônico, é o contrário da fotossíntese. Então, o gás que é liberado é o gás carbônico e o gás que é retirado da
a atmosfera para poder fazer respiração celular, que as plantas também fazem. Lembre disso, viu, gente? A planta respira e a planta faz fotossíntese. A gente só respira, evidentemente. Então, qual é o gás que é retirado do ambiente? Esse gás é o oxigênio, certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, nessa próxima questão, questão 10. Abaixo estão os versos de uma música de Caetano Veloso. Que fenômeno biológico é descrito nos versos do compositor Caetano Veloso? São sempre músicas muito bem trabalhadas. Um cara estudioso, vivenciou grande parte da política brasileira, foi exilado, então, porque ele falava e pensava coisas contrárias aos ditames da ditadura militar. Então, você tem que estudar muito para compreender uma letra de música desse rapaz aqui, certo? Então, por exemplo, ó, esses são os versos da música. A luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Poxa, é um negócio complicado danado. Tá? Mas o que é, na verdade, que ele está demonstrando? Que fenômeno é esse? Ele está falando de luz, que é a luz do sol. Ele está falando de folha, que é a folha de planta, e ela traz, traduzindo alguma coisa. Então, o que ela traduz? Ela pega essa energia na forma de luz e converte em alimento. Ele converte isso aqui em glicose, certo? Ou seja, ele converte em carboidrato, certo? Então, essa daqui, a gente está analisando aí a função da fotossíntese. Em verde, novo, em folha. Em graça, em vida, em força, em luz. Então, é você transformando toda essa fonte de alimentação em vida. Por quê? Porque a base da cadeia alimentar é a atividade, nesse caso, fotossintética. Tendo essa atividade fotossintética, você se alimenta e aí você tem força suficiente, energia suficiente para poder agir, para poder atuar, ou seja, aplicar a sua força no ambiente, e aí você se traduz, ou você se converte, ou seja, você tem que fazer uma coisa muito boa para você ser luz, ou seja, para você ser ponto de identificação, ser guia, tá? Então, trazendo a ideia de que você pode se nutrir e, ao mesmo tempo, você pode transformar tudo isso aí em coisa benéfica e que vai fazer você ser destaque, tá? Mas sempre se traduzir. Então, por isso que uma coisa tão simples assim, a gente pode interpretar de uma forma mais complexa como essa, certo? Bom, então beleza, essa daí foi a 10ª. Então o processo que está aqui é a fotossíntese, porque ele fala da luz do sol, que é absorvida pela planta, e aí ele vai produzir alimento, esse alimento vai ser transformado em vida, vai fazer com que a vida se prolongue, e a partir daí você usa essa energia, aplicando sua força, tá fazendo tarefas e se destacando dentro de alguma condição social. Questão 11. Um estudante afirmou que uma onça, por ser carnívora, não depende de plantas para se alimentar. Pô, vocês concordam com isso? A onça não come planta. Mas o que é que geralmente ela vai comer? Ela vai comer um animal que se alimenta de planta. Ou ele vai comer um outro animal que se alimentou de outro, que se alimentou de planta. Ou seja, a planta está na base desse processo. Certo, gente? Por quê? Porque ela é a base da cadeia do alimento. Se não tiver planta, não tem restante de cadeia alimentar. Se não tiver alga, nesse caso, se não tiver organismo produtor. Então, uma onça, apesar dela ser carnívora, ela depende de forma indireta. Certo? Essa é a palavra que vocês vão colocar. De forma indireta da planta, porque ela pode se alimentar de indivíduos que se alimentam de planta. Ou seja, uma cadeia alimentar mais longa. Questão 12, a gente tem as seguintes cadeias alimentares. Plantas, gafanhotos e bem-te-vis. Cadeia 2, algas, peixes e golfinhos. E aí você tem o seguinte, classifique cada um deles de acordo com o que você aprendeu. Ou seja, planta, produtor,
O gafanhoto é o primeiro consumidor e o bem-te-vi é o segundo consumidor. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Aí vocês poderiam colocar até sobre a própria questão ou colocar o nomezinho do organismo e colocar na sequência o que ele identifica. Geralmente eu gosto de fazer na própria linha porque fica bem visível, né? Você não se perde na sequência. Nesse caso, alga e plantas, produtores, gafanhoto, peixes, consumidores primários, bem-te-vi, golfinho, consumidor secundário. O que essa seta está indicando, gente? Por que a gente coloca essa seta? Porque tem gente que pensa assim, o gafanhoto come planta, então a seta deveria ser para cá. Mas o que a seta está indicando? Que o alimento e a energia armazenado na planta está sendo passado para o gafanhoto, o alimento e a energia do gafanhoto está sendo passado para o bem-te-vi. Ou seja, a seta indica a direção e sentido e direção de passagem do alimento e da energia. Indica para onde está indo o alimento e a energia. Certo? Então, por isso que a gente coloca aí a setinha apontando sempre para o próximo. Na letra C, o que aconteceria com o número de gafanhotos se a população de bem-te-vi desaparecesse? Se não tiver bem-te-vi, olha a nuvem de gafanhoto que veio da Argentina lá. Tá? Se não tiver o predador, esse organismo daqui, geralmente a presa ela tem uma capacidade de reprodução muito grande. O predador geralmente tem uma capacidade de reprodução um pouco menor. Então, no momento que você oferece muito alimento para ele e não tem quem controle o crescimento populacional, a tendência disso aqui é a população dele crescer, porque não tem predador. Ele vai lá para cima, sai até da figura da tela aí. Tá, gente? É extremamente alto. Como consequência, então, a população de gafanhotos aumentaria muito, porque ele não teria seu predador para controlar o crescimento populacional. Certo? O crescimento da população seria prejudicado. Mas o que aconteceria com a quantidade de planta desse ambiente? A quantidade de planta desse ambiente seria praticamente devastada. Né? Você tem muito organismo, está todo mundo doido para se alimentar, vai se alimentar de planta. E aí a planta, ou as plantas que estiverem em contato com ele, então, vai ter um problema gigantesco. Claro, se isso daí se prolongasse por muito tempo, mas é porque se não tiver planta, também a população de gafanhoto vai ser limitada, certo? Ele vai ser um fator, que a gente chama de fator limitante de crescimento populacional. Então, a classificação de cada um, plantas e algas, produtores, gafanhotos e peixes, consumidores primários e bem-te-vis e golfinhos, consumidores secundários. São 3 organismos só, a classificação é igual. O que a seta indica? Indica para onde está passando o alimento e a energia. De onde está saindo e onde está chegando. Na letra C, o que aconteceria com o número de gafanhotos se a população de bem-te-vi desaparecesse? A população aumentaria muito porque não teria o predador para controlar o crescimento populacional. Questão 13. A diferença entre teia e cadeia. Gente, cadeia é o que a gente está mostrando aqui para você. É uma sequência simples, que a gente chama de sequência linear de organismos em que um serve de alimento para o outro, passando matéria e energia. Coloco o conceito de cadeia alimentar aí para vocês, que já está respondido. E o que seria uma teia? São várias cadeias interligadas. Ou seja, é uma relação bem mais ampla, uma relação bem mais complexa. Então, cadeia é sequência linear, em um organismo passando alimento e energia para o outro através de sua alimentação. E a teia é o conjunto de cadeias alimentares interligadas, é o conjunto de seres vivos se relacionando no ambiente. Beleza? Questão 14. Como é o fluxo de matéria e como é o fluxo de energia? Tá? Vou começar pelo fluxo de energia. Lembrando que a energia que eu estou usando aqui, certo? Que vocês vão usar para poder assistir o vídeo, ou estão usando para assistir o vídeo, ela veio da energia solar. Então, energia luminosa, aí a planta absorve e converte em alimento, energia química. A gente come o alimento, transforma em energia cinética, que é o movimento, energia sonora e energia térmica. Ou seja, é unidirecional. Por que é unidirecional? Porque ela entra sempre sob uma forma, que é a forma de luz. Vai ser convertida em outras formas de energia, mas sempre vai se perder na forma de calor. Então, ela entra na forma de luz e ela se perde na forma de calor, por isso que a energia é unidirecional. Já a matéria não é unidirecional, é cíclica.
Por quê? Porque a gente tem a participação de dois importantes organismos, grupo de organismos no ecossistema. Um deles é o produtor, que consegue pegar matéria inorgânica simples e produzir o alimento, passa pelas cadeias alimentares, mas sofre a ação do decompositor. E o que o decompositor faz? Transforma essa matéria orgânica em substâncias inorgânicas e a planta usa de novo, voltou para a planta. Por isso que é cíclico. Você sai de um ponto, chega nele mesmo, você está andando em ciclo. Então, saiu da planta, produziu alimento, o decompositor decompõe e ele volta para o próprio produtor para poder fazer a produção de novo do alimento e reiniciar o ciclo sem fim, o ciclo da vida, certo, gente? O ciclo da matéria. Então, a matéria é cíclica, certo? E porque ela é produzida pelos produtores e retorna aos produtores pela ação dos decompositores, tem que falar isso. E da energia é unidirecional, porque ela entra na forma de luz e se perde na forma de calor. Bom, aí tem uma teia alimentar, gente, certo? Então, a teia alimentar que e eu queria que vocês tivessem montado, quem não montou e queira corrigir, faça assim, tá? Coloquem de forma de tabela. Então, vocês podem anotar na própria imagem, P de produtor, C primário, Joaninha, C secundário, C terciário, e vai analisando sequência por sequência. Então, aqui, ó, vou pegar cada uma das teias, das cadeias que estão interligadas aqui. A amora, que é essa frutinha aqui, produtor, pulgão, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, consumidor de quinta ordem, consumidor de sexta ordem. Tá vendo aqui, ó? Sexta ordem, cobra quinto. Tá? Peguei essa sequência e foi a mais longa, ou seja, onde tem menos energia oferecida para o último consumidor. Mas eu posso ter outra sequência: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário, certo? Ou seja, a raposa também pode ser quaternário, porque está se alimentando do bem-te-vi, que é terciário. Só que pegando do bem-te-vi, produtor, aqui a plantinha, o bem-te-vi seria consumidor primário e aqui consumidor secundário, gavião, e consumidor secundário, a raposa. Ele se alimentando do mesmo organismo, ele pode ser classificado de duas formas, porque depende de qual organismo ele se alimentou, certo? Então, aqui, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Tá? Então, a classificação da tabela fica assim, essa questão também está respondida, certo, gente? Eu vou colocar aqui para vocês observarem, dar uma pausa no vídeo e faz do jeito que está aí para entender como é que se monta essa cadeia alimentar, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E aí eu vou finalizar a última questão. Certo, gente? Rapidinho aqui. Diferenças entre, aí vocês vão, gente, só dar o conceito de cada um deles. Mutualismo, relação harmônica em que as duas espécies são beneficiadas e é obrigatório. Protocooperação, as duas espécies são beneficiadas, mas não é uma situação obrigatória. Comensalismo, apenas uma delas é beneficiada e a outra nem é ajudada, nem é prejudicada, certo? Na letra B, predatismo, é a relação entre predador e presa. Tá? O organismo mata e se alimenta de outro de uma espécie diferente. Canibalismo, o indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. É um predatismo também, isso aqui é um predatismo intraespecífico. Predatismo, mata e se alimenta de outra espécie. Canibalismo, mata e se alimenta de indivíduos da mesma espécie, certo? Bom, a letra C, antibiose, é quando um organismo libera uma substância química que impede o desenvolvimento de outras. Parasitismo, quando o indivíduo se instala e retira desse organismo a sua fonte de alimento, é moradia e fonte de alimento, ou seja, prejudica. Competição é a disputa, certo, gente? A disputa por fatores ambientais como luz, espaço, alimento, acasalamento, vai depender de qual tipo de competição a gente está falando, se é intro ou interespecífica. Colônia, relação harmônica é que os indivíduos vivem presos entre si, e sociedade, relação harmônica em que os indivíduos vivem junto ao grupo, mas com divisões de trabalho. Então, aqui vocês definem cada um dos conceitos, cito o conceito que eu coloquei para vocês lá na aula, e aí
finaliza essa informação, beleza? Então, foi a última questão, a questão 16, certo, gente? E aí, a gente finaliza esse conteúdo, certo, gente? A gente finaliza esse conteúdo para vocês. Tomara que vocês tenham tempo suficiente para poder corrigir, certo? Para vocês poderem corrigir. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar mensagem para mim que eu vou tentar responder o que eu puder. Beleza? Então, gente, valeu. Agradeço aí a paciência de vocês e até a próxima.